Agora nós vamos entrar para a questão do não matar. E aí nós vamos ver toda a casuística por trás do direito criminal judaico. O que inclui a questão que nós vimos, tanto da guerra quanto do vingador de sangue das cidades de refúgio. Eu falei isso com vocês lá nos números. Mais uma vez aqui. Quando o Senhor teu Deus tiver eliminado as nações cuja terra o Senhor teu Deus te dá, e tu tiveres tomado o seu lugar, e habitares em tuas cidades e em suas casas, separarás 3 cidades na terra que o Senhor teu Deus te dá em posse. Eram mais, é porque ele está contando agora na Cisjordânia. Estabelecerás bem a distância e dividirás em 3 regiões o território que o Senhor teu Deus te dá em posse, de modo que todo homicida possa nelas refugiar-se. Credo! Todo homicida? Não, gente. A pessoa que matou sem querer, a pessoa que foi acusada de morte, que pode ser morta pelos parentes do morto, mas não foi julgada corretamente ou foi considerada inocente porque não teve culpa, essa pessoa vai fugir para essas cidades que vão protegê-la do vingador de sangue. É essa a legislação. Isso já foi dito em Levítico e em Números. O autor só está arrematando. Este é o caso em que o homicida que lá se refugiar terá a vida salva, se ferir o próximo sem intenção e sem tê-lo hostilizado anteriormente. Aquela ideia nossa lá de que se matou por querer ou não. Assim, se alguém entrar no mato com seu próximo para cortar a lenha e ao manejar o machado para cortar a árvore, o ferro se desprender do cabo e atingir o próximo e o matar, tal homem se refugiará numa dessas cidades e terá a vida salva. Tá vendo a casuística? Você tem homicídio culposo e homicídio doloso. O homicídio culposo, o sujeito tem que ser morto. Uma vida por outra vida, lei de Talião. O homicídio doloso, o sujeito não pode ser morto, ele não teve culpa. Tá vendo a motivação aqui? O nosso fundamento do nosso direito até hoje isso. Então o que vai acontecer? Nós vamos protegê-lo. Mas em que caso é homicídio doloso? Aí ele começa a contar casos, olha aqui. Se os dois foi cortar lenha no mato e um cortou a cabeça do outro sem querer. Ou não precisa. A gente entendeu a aplicação da lei, mas ele precisa dar casos. Por quê? Porque os juízes judaicos tinham esse costume de julgar segundo casos, muito parecido com os juízes ingleses e norte-americanos. Vamos continuar. De outra forma, o vingador de sangue, que é aquele parente que tá ali para vingar o falecido, com o coração enfurecido, perseguiria o homicida e, sendo longo o caminho, o alcançaria e lhe tiraria a vida, apesar de o homicida não ser culpado de morte, já que não hostilizava a vítima anteriormente. Por isso, eu te ordeno, separa 3 cidades. As 3 cidades da Cisjordânia, 2 já foram separadas na Transjordânia, então está aí a legislação. E quando o Senhor teu Deus alargar tuas fronteiras, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que prometeu dar a teus pais, com a condição de guardares e praticares todos os mandamentos que hoje te prescrevo, amando o Senhor teu Deus e andando sempre nos seus caminhos, acrescentarás a essas 3 cidades outras 3. Ele ainda está falando, quando vocês alargarem a fronteira, vocês ainda vão ter mais cidades de refúgio, para que sempre tenha uma cidade de refúgio perto. Assim não se derramará sangue inocente na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, nem serás culpado de sangue. Mas se um homem andar hostilizando o seu próximo, lhe fizer uma emboscada e lançando sobre ele o ferir mortalmente, e se então se refugiar numa dessas cidades, os anciãos da cidade mandarão tirá-lo de lá e o entregarão nas mãos do vingador de sangue, para que morra. Não lhe demonstrarás piedade, assim eliminarás de Israel a culpa do sangue inocente e prosperarás. Então, mais uma vez, um caso sendo aplicado aqui de como deve funcionar. Vida que segue. Não deslocarás os marcos do terreno de teu próximo, fixados pelos seus antepassados na propriedade de tua herança, na terra que o Senhor teu Deus te dá em posse. Em qualquer delito ou pecado, não bastará uma só testemunha contra alguém, seja qual for o pecado cometido, somente pela palavra de 2 ou 3 testemunhas se decidirá o caso. O autor aproveita que ele está falando de morte e da lei do talião, olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, e ele começa a falar de divisa de território. Coisas que dão briga e geralmente terminam em morte. E aí ele vira e fala que você não pode mexer o marco de fronteira, tomar território do outro, né? Mexer a fronteira do seu território e aumentar o seu território para cima do vizinho, fazer o muro um pouquinho mais para frente. Ele coloca isso. E ele também diz que se você vai acusar alguém, que portanto pode levar à morte de alguém, que a acusação tenha 2 ou 3 testemunhas. Aqui ele não está falando nem de falsa acusação, isso vai ficar mais para frente, que tenham 2 ou 3 testemunhas. Senão, não podemos sentenciar alguém a nada, quem dirá a morte. Se levantar uma testemunha falsa contra alguém, acusando de algum crime, e os 2 litigantes se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes então em exercício. E os juízes indagarão cuidadosamente, e se a testemunha é falsa e deu falso testemunho contra seu irmão, faça-se a ele o que planejou fazer com seu irmão. Assim extirparás o mal do meio de ti. Então, a punição para a falsa testemunha que está tentando matar o outro. Então, que seja feito com ele. Se ele queria que cortasse a mão do outro, que seja cortada a mão dele. Se ele queria que passe dinheiro do outro, que seja tomado o dinheiro dele. Olho por olho,
dente por dente. Era um princípio que a Mesopotâmia criou e que reinava por toda a antiguidade. Esse princípio estava nos egípcios, esse princípio estava nos gregos, esse princípio rodava a antiguidade ali, assim como a roda e o fogo. Ao ouvir isso, os outros terão medo e não mais cometerão semelhante mal no meio de ti, não demonstrarás piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Tá vendo? O próprio texto cita a lei de Talião. Que é um princípio de justiça, né, gente? Tem que ser equivalente. O sujeito foi lá e xingou minha mulher. Eu fui lá e matei ele. Pô, pera aí, não tem talião aqui, não tem justiça aqui. O sujeito xingou minha mãe, eu vou lá e xingo ele. Aí tem justiça. O sujeito bateu na minha mulher, eu vou lá e quebro a cara dele. Aí tem justiça. O sujeito me roubou, agora ele precisa me pagar. Aí tem justiça, por olho. Agora, o sujeito foi lá e falou mal do meu time, eu fui lá e enfiei um ferro nele. Cadê a justiça disso? Isso é brutalidade. O homem antigo já entendia que isso era desumano. Em que tempo nós vivemos? Continuando o assassinato, agora vamos falar de assassinato de guerra, que não é assassinato, é guerra. Quando saíres à guerra contra os inimigos e vires cavalos e carros e um povo mais numeroso do que tu, não tenhas medo deles, pois contigo está o Senhor teu Deus, que te fez subir da terra do Egito. Eu não sei se vocês repararam, o Deuteronômio ele é quase um catecismo. Ele conta a história do povo, ele apresenta, tá vendo? Ele tem as partes dele. É o judaísmo minimalista, o Deuteronômio. Quando se aproximar o combate, o sacerdote adiantará e falará ao povo. Se adiantará e falará ao povo. Ele lhes dirá: escuta, Israel, ouve, Israel. Lembra que eu falei que esse refrão aparece muito no Deuteronômio? Hoje aproxima-se o combate contra os vossos inimigos. Não desfaleça o vosso coração. Não tenhais medo. Não entreis em pânico. Não vos apavoreis diante deles, pois o Senhor vosso Deus marcha convosco para combater por vós contra os vossos inimigos a fim de vos salvar. Então os intendentes falarão ao povo dizendo: há alguém que construiu uma casa e ainda não a inaugurou? Que vá de volta para casa a fim de que não morra na guerra e outro faça a inauguração. Há alguém que plantou uma vinha e nem colheu os primeiros frutos? Que vá de volta para casa a fim de que não morra na guerra e outro venha colher os seus primeiros frutos. Há alguém que desposou uma mulher e ainda não a recebeu? Que vá de volta para casa a fim de que não morra na guerra e os outros homens recebam a sua mulher. E os intendentes dirão mais ao povo: há alguém com medo e desencorajado? Que vá de volta para casa a fim de que seus irmãos não fiquem desencorajados como ele. E quando os intendentes tiverem acabado de falar, os chefes da tropa se colocarão à frente do povo. Então aqui a gente vê uma ideia, né, de que o sujeito está dispensado da guerra se ele acabou de plantar a primeira plantação dele e ele vai colher os primeiros frutos da terra dele. O pessoal considera sacanagem ele morrer na guerra e deixar isso aí para outra pessoa. Então ele tem direito a colher os primeiros frutos dele e fazer a oferta das primícias ao Senhor. O sujeito acabou de construir a casa dele. Fez lá o Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Verde e Amarela. Aí no caso de Israel, então Minha Casa Azul e Branca. E ele faz a casa dele ali e vai pra guerra. Não, então inaugura sua casa. Vai morar na sua casa um tempinho. Acabou de casar e não teve nem lua de mel? Vai pra lua de mel. Tá dispensado da guerra. Tá se borrando de medo? Vai embora que a gente não quer frouxa aqui, fazendo o resto das pessoas ser frouxa também não. Então, falando aqui sobre fugir da morte. Ainda tá dentro do tema aqui, por mais confuso que esteja. Quando te aproximares de uma cidade para atacá-la, lhe proporás a paz. Se aceitar a paz e te abrir as portas, todo o povo que nela se encontra irá ao trabalho forçado e te servirá. Ou seja, você vai chegar na cidade e vai falar: é pra gente matar todo mundo ou vocês vão se render? Se eles se renderem, vocês só vão escravizá-los. É a tática da servidão própria da antiguidade que todos os povos faziam. Qual que é a diferença? No 7º ano aqui você vai dispensar o escravo. Então, uma lei mais justa do que a dos outros povos. Vamos lá. Mas se recusar a paz contigo e te fizer guerra, tu a sitiarás. E quando o Senhor teu Deus a entregar em tuas mãos, passarás todos os varões a fio de espada. Só tomarás para ti as mulheres, as crianças, o gado e tudo o que encontrar na cidade. Todos os despojos. Poderás comer dos despojos dos inimigos, é coisa que o Senhor teu Deus te deu. Farás assim com todas as cidades mais afastadas, que não fazem parte das cidades das nações daqui, mas nas cidades dos povos que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás alma viva. Antes, votarás ao interdito os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, como o Senhor teu Deus te ordenou. Assim, não vos ensinaram a praticar as abominações a que essa gente se entrega com os seus deuses, e não pecarei contra o Senhor vosso Deus. Esse trecho aqui, ele é um pouquinho sonhador, porque ele está pressupondo que Israel vai expandir as suas fronteiras depois do reinado de Josias. Apesar de Josias ter feito campanhas de dominação, não teve tanto isso depois. Esse trecho aqui é um pouco sonhador. Mas o que ele está dizendo? Que durante a época de Josué, há a lei do interdito. Tem que matar tudo. Por quê? Para não ficar a cultura deles em vocês, mas que a cultura de vocês fique pura. Agora o que ele está dizendo? Vocês já têm Israel, já têm o espaço e a cultura de vocês, e vocês estão dominando outros povos porque querem. Podem ir, mas primeiro
tenta escravizar, é melhor do que matar. Agora, e se vai matar, matem os homens. Deixem as mulheres, as crianças e os animais vivos. Então, tá vendo? O código mudou, por quê? Porque o contexto mudou, a prática agora é outra. Vocês não vão correr risco de cair em idolatria por causa disso, porque vocês ainda têm a Israel de vocês com a cultura de vocês. É diferente o período aqui e o contexto. Então, a interpretação da lei, o caso da lei, se aplica de maneira diferente. Quando sitiares uma cidade por longo tempo, lutando para te apoderar dela, não destruas as árvores a golpes de machado, pois delas poderás comer. Não cortes as árvores. Ou será que a árvore do campo é gente para que lhe faças guerra? Somente as árvores que souberes que não servem para alimentação, a essas poderás destruir e cortar para construir baluartes contra a cidade inimiga até ela cair. Era muito comum, ao fazer guerra, derrubar árvores para fazer armas de cerco e coisas do tipo. E aqui rola uma espécie de ecologia. A árvore não está fazendo guerra contra você, então não derruba a árvore. Deixa a árvore em paz, até porque depois que você dominar a cidade, você vai precisar dessa árvore. Uma ecologia aqui no meio do não matarás, né? Agora a questão do homicídio não esclarecido. Vamos lá. Quando na terra que o Senhor teu Deus te dá em posse for encontrado no campo um homem assassinado e não se sabe quem o feriu, os teus anciãos e os teus juízes sairão para medir a distância entre o lugar do cadáver e as cidades vizinhas. Os anciãos da cidade mais próxima do cadáver tomarão uma novilha que ainda não tenha lavrado, nem tenha sido atrelada ao jugo, e a conduzirão até uma torrente de água permanente, onde nunca se cultivou nem se semeou. E ali, junto à torrente, lhe quebrarão a nuca. Então se aproximarão os sacerdotes levitas, os quais o Senhor teu Deus escolheu para servi-lo, e pronunciará a bênção em nome do Senhor, e por cuja palavra se decide qualquer litígio ou caso de lesão corporal. Todos os anciãos daquela cidade mais próxima do cadáver lavarão as mãos sobre a novilha desnucada na torrente, declarando: as nossas mãos não derramaram este sangue, os nossos olhos nada viram. Sê propício ao teu povo Israel que resgatastes, ó Senhor, e não permitas que o sangue inocente recaia sobre teu povo Israel, e a culpa do sangue lhe será tirada. Assim extirparás de teu meio a culpa do sangue inocente, pois será feito o que é reto aos olhos do Senhor. Gente, na lei judaica, eu já falei isso, mas vamos lá. O pecado não é pecado individual, mas é pecado do povo. Se alguém assassina na minha cidade, toda a minha cidade cai em impureza. Então toda a minha cidade precisa pedir perdão ao Senhor e se purificar. Se um leproso vive na minha cidade, toda a cidade fica impura. Então tem sempre essa ideia, certo? Então o que acontece aqui? Se aparece alguém morto e ninguém sabe quem matou, o assassino deve ser de alguma cidade perto. E, portanto, a cidade perto pode estar impura. Eles sabem se estão impuros ou não? Não. Eles querem prender o assassino? Querem, mas eles sabem quem é? Não. Então o que eles vão fazer? Vão fazer esse pequeno ritual de lavar as mãos sobre o animal abatido ali, para mostrar que eles são inocentes desse sangue. A gente vai ver o Pôncio Pilatos fazer algo muito parecido ao lavar as suas mãos, para dizer que ele é inocente do sangue de Jesus, porque ele considera Jesus como uma vítima inocente e não criminoso, e alguns dentre os judeus gritarão que caia o sangue dele sobre nós e nossos filhos. Ou seja, a gente assume o assassinato dele. Diferente daqui que eles falam, a gente não sabe quem foi, a gente não quer levar essa culpa. No caso de Jesus, que caia sobre nós o sangue. Aqui, não permitas que o sangue recaia sobre o teu povo. Posturas diferentes, mas para você entender a mentalidade deste grito que foi feito. Ainda dentro do contexto de guerra, quando ao sair a guerra contra os teus inimigos, o Senhor teu Deus os entregar em tuas mãos e tu fizeres prisioneiros, e então vires entre os prisioneiros uma mulher bonita e dela gostares, querendo tomá-la por mulher, tu a introduzirás em tua casa. Ela rapará a cabeleira e cortará as unhas, tirará a veste que usava no cativeiro e ficará em tua casa chorando o pai e a mãe durante um mês. Depois te unirás a ela e serás o seu marido e ela tua mulher. Se depois não te agradares dela, tu a deixarás partir conforme quiser, mas não poderás vendê-la por dinheiro nem maltratá-la porque a humilhaste. Então aqui ele apresenta uma possibilidade de que você possa casar com as prisioneiras de guerra. Elas têm a dignidade de poder se tornar parte do povo, ser casada com você. Uma coisa, por exemplo, que no Brasil escravocrata não tinha. Ela vira cidadã, ela casa com você, ela pode, mas ela tem que fazer um pequeno ritual aqui de purificação da cultura. Ela vai chorar pelo pai e pela mãe para mostrar que ela não pertence mais a esse povo. Ela vai rapar o cabelo e cortar as unhas, ela vai fazer essa limpeza aqui da prática, e aí você se casa com ela. Se em algum momento você quiser se desfazer dela, você não pode torná-la escrava. Por quê? Porque você já tirou da condição de escrava. Então ela não volta à escravidão. Mas ela vai ter que ser despedida como uma mulher livre, que inclusive tem que ser munida de bens para se manter, né? Você não despede a mulher sem dar nada para ela. Você dá uma quantia ali para ela se manter, você dá bens para ela. Então você não pode dispensar a mulher e fazer dela escrava. Por quê? Uma vez que você casou com ela agora, ela não está mais nessa condição de escrava, mesmo que você esteja se divorciando.